Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos para o vídeo 453, capítulo 9. O tema agora já é dos lugares assombrados. Olha que maravilha, né? Tema maravilhoso também. Apesar que todos, né, são maravilhosos. Então, aqui nós vamos ficar sabendo um pouquinho mais a respeito dos lugares assombrados, a respeito, assim, porque essa questão, ela mexe muito com a imaginação do ser humano, né? A falta de conhecimento, enfim, a crendice, as crenças, né? Por desconhecer o processo na íntegra, a forma como muitas crenças orientam os seus adeptos, orienta mal os adeptos, né? Então, aqui nós vamos ficar sabendo um pouquinho mais. Então, é na questão 132, Kardec, assim, ele se manifesta. As manifestações espontâneas, porque isso são manifestações espontâneas. Agora, nós sabemos que essas manifestações espontâneas para que esses espíritos, né, nesses determinados lugares denominados assombrados, para que eles se manifeste assim da seguinte forma, para que eles, né, apareça às pessoas ali, é necessário que dentre aqueles encarnados haja ali um pelo menos que forneça assim imperceptivelmente determinados fluidos de efeito físico, né? Fluido animalizado, energia vital e algumas energias, alguns elementos do perispírito daquele encarnado. Caso contrário, esses que residem nessas casas, denominadas casas mal assombradas, eles não se manifestam. A prova é que muitas pessoas chegam a determinadas fazendas e ali aquela pessoa ouve assim dos moradores ali, né, da colônia, olha, essas casas aqui são assombradas. E aquela pessoa passa a noite ali, fica uma semana, 2 semanas, e ela não vê nada, ela não ouve nada. Enquanto outros, meia hora depois, ela já está presenciando algumas manifestações.
daqueles seres que lá se encontram, porque aquele primeiro não tinha fluidos condizentes à manifestação daqueles espíritos, daqueles seres. Enquanto aquele outro já era detentor de certas energias que aquele espírito necessitava para poder se apresentar. Então, olha só para você ver. As manifestações espontâneas que em todos os tempos se hão produzido, isso em todos os tempos, né? E a persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença em certas localidades, não é? Eles, de certos espíritos, darem mostras ostensivas de sua presença em certas localidades, fazendas, palácios, né? Residências na cidade, enfim, constitui a fonte de origem da crença na existência de lugares mal assombrados. Então é por esse motivo que existe essa crença dos lugares mal assombrados, né? As respostas que se seguem foram dadas a perguntas feitas sobre este assunto. Então, obviamente, creio que Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivail, ele recorreu aqui, provavelmente, ao espírito de São Luís, para poder orientá-lo a respeito, né, de algumas questões. Então, a primeira pergunta Kardec faz aos bons espíritos, creio que seja ele São Luís, é a seguinte: os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas? Olha só, os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas? Resposta: depende da elevação deles. Depende da elevação do espírito. Esse processo é relativo. Por que é relativo? Porque está relacionado à evolução do espírito, né? Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos, casas, né, os bens materiais, dinheiro, essas coisas todas. Falou que são objetos terrenos, a gente pensa em tudo: casas, fazendas, tesouros, né? Porque antigamente, principalmente os coronéis, eles enterravam os seus, assim, objetos de valor, né? Eles enterravam, até por uma questão, assim, de segurança. Então, até por uma questão, assim, de segurança, os coronéis, eles enterravam alguns pertences de valor, outros enterravam pelo fato do orgulho, do egoísmo, né? E eles, tão apegados àqueles bens ali, desencarnavam e lá ficavam aqueles tesouros enterrados. A gente sabe de muitas histórias
que não há necessidade de contar. Então, aquele apego, né, aquele materialismo ali, naquele processo, leva o espírito a permanecer no estado ali preso. Então, olha só para você ver, para vocês verem. Depende da elevação deles. Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhes guarda. Olha só para ver como são as coisas. Então, se você fica sabendo na fazenda X, já ficamos sabendo, assim, já ouvimos comentários, né? Que o coronel, 2022 agora, há 150 anos atrás, o coronel enterrou lá naquela fazenda todo o seu tesouro. Algumas são histórias, mas a gente entende que onde há fumaça, há fogo. Então é natural que esses espíritos ali, né, muito materializados ainda, ou melhor, estão bastante desmaterializados, que ainda não estão bastante desmaterializados, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhes guarda. Então eles ficam ali. Agora a gente entende também que eles só se manifestam devido ao fluido animalizado daqueles seres que lá vão. Até porque a maioria desses seres que ficam ali vigiando o seu tesouro, a sua propriedade, a maioria deles não sabe que desencarnou. Porque são seres assim tão materializados que eles nem tomam conhecimento desse fato do desencarne. Então eles continuam ali, numa boa. Então quando eles percebem que alguém aproxima, é óbvio que há todo um processo imperceptível de energias que tanto eles desconhecem quanto aqueles que ali se aproximam. Então eles aparecem as pessoas, né? Eles botam o sujeito para correr da propriedade deles. Isso é real mesmo. Eles batem nas pessoas. Eu conheço caso de um local onde um senhor, ele arrombou um porão, arrombou a porta de um porão de uma fazenda muito antiga. Essa fazenda provavelmente tem mais de 200 anos. 2022 agora tem mais de 200 anos. E quando ele arrombou, ele entrou, né, dentro desse porão, ele só sentia em suas costas como se uma chibata
cortando a sua pele e o sangue jorrando. E ele me mostrou as costas dele. A família dele contou depois, ele levou mais de 60 chibatadas nas costas. Ah, mas por que ele não saiu desse porão? Naquele momento ali, o choque foi tão grande que não é uma questão assim, dele perder a consciência, não. Porque ele sentiu tudo que estava acontecendo, mas acontece que as vistas dele escureceu. Isso ele me disse. É um senhor idoso. Ele me mostrou as costas dele toda retalhada de quando ele entrou lá e apanhou dentro desse porão. E porque ele pensou, lá tem tesouro enterrado, eu vou entrar lá, vou meter a picareta lá no chão e vou arrancar esse tesouro para mim. E ele apanhou igual um condenado. Agora, eu não viria aqui contar uma história dessa se eu não tivesse certeza dessa história contada por esse senhor muito idoso, que sei que é uma pessoa idônea, e se eu não soubesse que isso é fato, né? Isso é fato. Isso é um processo natural. Isso acontece. Então as vistas dele escureceu e ele sabia que estava apanhando, mas só que ele, naquele momento ali, as vistas escuras, ele perdeu o rumo da saída de volta. E ele foi apanhando, até que ele foi tateando a parede assim do porão assim, até que ele conseguiu encontrar a saída. Que ele saiu do porão assim, ele caiu assim, já caiu desmaiado do lado de fora. Aí cataram ele, na época, as pessoas ali da colônia cataram ele, viram aquela situação e levaram para o médico, mas mais de 60 cortes nas costas dele de chibatada. Agora, para você ver como são as coisas, eu já estive nessa localidade, visitando essa localidade. O coronel ainda lá, o proprietário dessa fazenda, esse coronel ainda está lá. Não foi o coronel quem bateu nessa pessoa, nesse senhor, e sim jagunços do coronel. Eu tenho a maior amizade com o coronel. Porque eu, quando lá fui, e quando lá eu vou, eu vejo, eu converso com ele. O senhor me dá licença para me entrar, para me visitar a fazenda do senhor, né? Essa maravilha e tal, tudo mais. Você pode entrar, mas ninguém pode te acompanhar. Porque ele sabe que eu não tenho segundas intenções. Ele sabe que eu estou ali apenas para visitar realmente aquele casarão antigo, aquelas coisas antigas todas. Eu não vou entrar lá para me saquear o tesouro dele que está lá, porque essa história desse senhor não foi a primeira, foram várias. E conversando com ele, ele falou para mim assim, eu já pus muitos para correr daqui, mas muitos, não foi nenhum nem dois. Mas você pode entrar. Eu sei que eu entro, já entrei várias vezes. Eu entro nesse porão, ando para tudo quanto é lado lá dentro desse porão, realmente
é um porão assim tenebroso. A pessoa tem que saber o que faz, saber o que está fazendo, tem que estar conectado realmente ao coronel ali, as intenções boas, porque é macabro. Parece um, é um porão como se fosse filme de terror. Eu que tenho conhecimento, eu que vejo, então tem essa experiência toda. Eu confesso que eu entro com toda a liberdade, mas lá dentro o ambiente não deixa assim de te assustar pelo fato das energias ali impregnadas. Mas visito, ando para tudo quanto é lado lá, no escuro, porque é escuro. Então tem que acender a luz do celular para olhar os detalhes desse porão, depois dentro da fazenda. Nunca tive problema nenhum. Mas, então quer dizer que existe, Luiz? Existe, né? Então, mas esses seres vão se libertar dessas propriedades, eles se libertam quando? Nós não devemos nos preocupar com quando, não. Por quê? Porque nós sabemos que o mais importante existe, que é o tempo. Então, daqui uns 5 bilhões de anos, uns 10 bilhões de anos, ele se liberta. Um dia eles perdem interesse por aquilo ali, né? Então, depende da elevação deles. Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos, os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros que ainda não estão bastante desmaterializados, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhes guarda. Olha só para ver como são as coisas, e montar-lhes guarda. Então eles ficam ali vigiando, porque eles acreditam que aquilo ali é deles. E se a gente for analisar de uma certa forma, é deles. Só que naquele processo onde eles ainda estão muito materializados, muito apegados, ainda é deles. Porque de acordo com o nível evolutivo deles, mas a gente sabe que o apego às coisas materiais é um atraso à evolução. É um atraso. Tem os espíritos errantes lugares de sua predileção? Tem os espíritos errantes lugares de sua predileção? O princípio ainda é aqui o mesmo. Os espíritos que já se não acham apegados à terra vão para onde se lhes oferece ensejo de praticar o amor. Então esses que não têm mais necessidade de ficar apegados às coisas aqui na terra, nem a familiares e a bens materiais, né? Eles vão para onde oferecem ensejo de praticar o amor, praticar o bem. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais, tá vendo? São esses espíritos, esses outros espíritos são atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Contudo, pode dar-se ali que, dentre eles, alguns tenham durante certo tempo preferência por determinados lugares. Esses, porém, são sempre espíritos inferiores. Então, existe essa escala evolutiva, né? Alguns tenham, durante certo tempo, preferência por determinados lugares. Esses, porém, são sempre espíritos inferiores. Espíritos que ainda estão. Contudo, pode dar-se que dentre eles alguns tenham, durante certo tempo, preferência por determinados lugares. Esses, porém, são sempre espíritos inferiores. Então,
Agora, não significa que todos esses espíritos inferiores quase sempre são seres mal. Não. São seres equivocados. São seres, como já disseram, tem uns que nem sabem que desencarnaram. De tão materializado, de tão apegado às coisas materiais, bens materiais, a pessoas, né? A familiares e tudo mais. Então eles nem passa pela cabeça deles, pela mente deles, vamos dizer assim, que já deixaram o corpo físico, que estão ali na condição já de desencarnado. Mas são sempre espíritos, né? São sempre